Fala, meus jovens! No vídeo de hoje eu vou falar aqui com um dos meus colaboradores, né? O José Renan, mas eu acredito que ele prefere que chame ele de Renan, né? Pelo menos eu acredito. E qual que é o objetivo desse vídeo, tá? O objetivo desse vídeo é ele trazer como é trabalhar dentro de uma agência. Pra vocês que, por exemplo, eu quero entrar numa agência, ou como que eu faço pra entrar numa agência, qual é isso e aquilo. Eu vou trazer isso pra vocês porque eu acredito que isso é extremamente importante. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre trago conteúdo, tem vários e vários conteúdos aqui de tráfego pra você aprender e se desenvolver. Vamos lá, eu separei algumas perguntas aqui pra fazer pro Renan e aí a gente vai conversando e aí vão ter várias dúvidas aqui, tá? Fica até o final desse vídeo, porque vão ter várias dúvidas que você talvez tenha ou até mesmo pra sua agência e que ele vai falar e vai te dar um insight, vai te trazer insights, tá? Primeira pergunta, eu queria te perguntar, cara, conta pra gente como que você explica é, como é trabalhar na agência Renove Subido. Em detalhe, né? Sem tu nunca ter pisado aqui. Só pra vocês entenderem, tá? Eu sou de São Paulo, o Renan é da Paraíba, certo? Certo? Certo. A E aí, diferença é de uns 3.000 quilômetros, né? só, Mas só isso, né? só isso, pô. Na esquina aqui. E mesmo assim a gente trabalha junto. Eu queria entender primeiro de você como é isso. Como foi assim? Se tu imaginava isso, enfim, fala aí um pouquinho. Primeiramente, eu não imaginava que eu iria trabalhar numa agência, né? Primeiramente. Mas ali, depois que eu virei aluno, né? Cheguei até a fazer uma mentoria e etc. contigo. E acabou em um momento ali eu vendo a oportunidade de vir a trabalhar contigo, né? E de primeiro momento. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaEdits e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97. Cara, eu fiquei assim um pouco meio de receio de, pô, mano, não sei fazer quase nada, parceiro. Nunca trabalhei com tráfego, só mexi um pouco ali com tráfego, mas nunca tinha tido cliente, etc. Não sabe como fazer a prospecção, como é que funcionava dentro de uma agência, né? Então, querendo ou não, passava meio aquele medo do desconhecido, por assim dizer, né? Mas assim que a gente começou ali, conversou mais, foi começando a ficar bem tranquilo ali, né? Não era algo, pô, de outro mundo, tá ligado? Entendi. Era algo assim, normal, né? Nesse caso tu fala que, tipo assim, no início tu ficou, tipo assim, com medo de, tipo assim, não dar conta ou coisa do tipo, é Sim, isso? sim, sim, Não, eu sim. tô te perguntando isso porque eu tenho certeza que tem pessoas assistindo esse vídeo nesse exato momento e que sentem isso e ficam com o pé atrás, até às vezes de tentar um processo seletivo, até mesmo de entrar, enfim, então é uma coisa que é legal de você trazer. E aí eu queria entender de você também, cara, é, no seu dia a dia, o que mais te surpreendeu de forma positiva? Meu dia a dia Lembrando, tá? A gente não. trabalhando. Detalhe, tá? Pessoal, a gente não combinou. Então eu tô fazendo aqui pergunta de bate-pronto e ele tá pensando aqui na hora. Então, se ele precisar pensar, faz parte. Mas me conta aí. Como é que foi meu dia a dia nesse caso? No caso, o que mais te Experiência. surpreendeu de forma positiva no seu dia a dia? Cara, o que mais me surpreendeu, por assim dizer, é o quanto não é que seja fácil, mas também não é difícil. É algo simples e que, querendo ou não, é um processo que você vai ter que aprender, né? Algumas vezes ali vai ter alguns pontos que a pessoa vai chamar a sua atenção, mas querendo ou não, é um processo que você tem que passar para saber e entender como é que funciona dentro de uma agência,
para conseguir trazer resultado, né? Por exemplo, muitas coisas ali até que tu me passou, eu trabalhando contigo nesses tempos, eu não imaginava que isso fazia tanta diferença, né? Então, depois eu comecei a pensar, cara, então é assim que funciona dentro de uma agência, etc., que fecha vários clientes ali, né? Quando você vai entendendo isso, você vai ficando mais animado para continuar trabalhando, né? Então, o Sim, que mais me surpreendeu é, assim, essa evolução mais rápida, acelerada, por assim dizer, né? sim. Que já Isso é acaba sempre uma. trazendo esses pontos, aí a pessoa Ca- vai evoluindo rápido. Cara, eu acho que isso é uma das coisas assim principais, de fato, porque muitas das pessoas ficam assim, né? Eu acho que tem os dois tipos de perfis, né? Mas, sei lá, pra você acelerar e fazer de forma mais rápida, às vezes você trabalhar dentro de uma agência vai fazer com que você aprenda e se desenvolva muito mais rápido. Por quê? Porque você tá com uma pessoa que ela já trilhou esse caminho na maioria das vezes que você quer trilhar. Então, consequentemente, você acaba se desenvolvendo muito. Eu lá atrás também, eu trabalhei dentro de uma agência, enfim, e eu aprendi muita, mas muita coisa. E eu acredito que qualquer pessoa consegue aprender muito. Então, muitas das vezes, nesse caso, acaba sendo muito bom porque acelera esse processo de aprendizado, né? E você Sim. trouxe, cara, você trouxe essa parte de. Você não precisa abrir parte da nossa operação, tá? Nesse caso, dados e coisas do tipo, mas você falou sobre a parte de processo. Aí eu queria entender de você o que mais te chamou a atenção na parte dos nossos processos internos. O que, tipo assim, você falou, caramba, é, sei lá, frequência, volume, tempo de trabalho, a gente, a daily, não sei. Tipo assim, o que mais chamou a sua atenção que, tipo assim, você falou, caramba, mano, isso daqui é muito importante e eu não sabia o quanto era importante, por exemplo. Primeiro, o fato é a importância da organização de uma agenda, né? De você sempre estar marcando ali na agência para você saber que horário você vai fazer, Ó, sempre no dia anterior, escutem isso porque marcar isso daqui é isso muito para o dia importante. seguinte, marcar isso para o dia seguinte para você saber exatamente o que é que você vai fazer, memorizar isso antes de começar a pensar no que você vai fazer. E querendo ou não, isso otimiza muito tempo, né? Porque você não fica à mercê de, pô, tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, puxa, esqueci de fazer aquilo lá, entendeu? Então, marcar as coisas na agenda foi algo primordial que eu aprendi. E o segundo também é você medir quanto tempo você está gastando dentro de algo específico que você está fazendo. Para você saber se você está muito fora do normal ali, do comum, se você está fazendo muito devagar ou rápido, você pegar a sua média ali, para você conseguir até mesmo encaixar isso dentro da agenda depois. E, poxa, demora o X tempo aqui para fazer isso, então nesse outro tempo livre posso fazer outras coisas, e querendo ou não, isso também ajuda muito. Top demais, top demais. Isso que você trouxe é uma coisa incrível, assim. É, na maioria das vezes, né, eu acredito que principalmente quando a pessoa é mais jovem, ela não sabe a importância de utilizar a agenda. Óbvio que vão ter várias pessoas mais velhas que ainda não utilizam a agenda, infelizmente. Mas a agenda é extremamente importante. Cara, eu sei o quanto a minha vida mudou de uns, sei lá, uns anos pra cá, já faz alguns anos, né? Mas quando eu comecei a utilizar a agenda. E eu não, depois que você começa a utilizar a agenda, eu acredito que você também deve sentir isso. Você não consegue entender como que você vivia uma vida sem agenda. Porque, tipo, é bizarro, assim. Muda muito, você consegue, tipo assim, não esquecer mais das coisas, tudo. É só você bater o olho ali. E é fácil, né, hoje em dia de utilizar. Praticamente todo mundo tem um Google Agenda. Todo mundo tem um ali que tem acesso ao computador, notebook, que é 90% das pessoas que tem Sim, isso, sim. consegue ali o Google, baixa o Google, tem o Google Agenda ali, consegue ter todas as coisas na agenda. E a E até segunda no coisa, celular, né? sim, Até no exatamente. celular a pessoa tem, pô. É só chegar a dar um check Exatamente. ali e já era. E a segunda coisa que você trouxe foi referente a medir, né, o tempo que você utiliza. Isso tem totalmente a ver com produtividade, né? O tempo que a gente utiliza Sim. para fazer as coisas é extremamente importante. E conforme a gente vai medindo isso, a gente consegue também estruturar melhor a nossa própria agenda. Então, por exemplo, caramba, eu achei que eu demorava 5 horas para fazer tal coisa, eu demoro 3, cara, essas duas horas, ao invés de eu ficar enrolando, achando que eu tô fazendo, eu posso utilizar para outra coisa na minha vida. Posso utilizar para ler alguma coisa que eu gosto, posso utilizar para um hobby, enfim. Então isso é extremamente importante também. Então eu acho que, assim, de verdade foi um insight muito poderoso que com certeza, se as pessoas tiverem o senso aqui, ó, elas vão utilizar. E aí é isso que eu falo, não adianta também você só ver o vídeo e você não aplicar nada, anota. Eu sempre falo, né,
com o Renan sobre isso. Cara, anota, porque depois você consegue ver as coisas importantes, porque a gente não lembra muitas das vezes. Cara, eu queria que você trouxesse, te trazer algo diferente, tá? Ahn, qual foi a parte mais. Qual tá sendo a parte, tá? Mais desafiante pra você aqui dentro do que a gente tá fazendo e tudo mais? Qual que tá sendo a parte mais desafiante que você olha e você fala, tipo assim, caramba, mano, preciso talvez melhorar em tal coisa que, tipo assim, te desafia no sentido de você precisar, você conseguir enxergar em você que você precisa melhorar em tal coisa. Eu acho que a coisa mais importante que eu sinto meio, não que meio que é um peso, mas assim, o que mais importante para mim é sempre conseguir manter a consistência, né? Por exemplo, montei uma agenda, eu vou cumprir com a agenda. E não é à toa que comecei a montar minha agenda. Eu nunca li um livro inteiro na minha vida. E aquele que tu me passou, eu já terminei ontem. Tá ligado? Caramba, Eu que nunca li top, um você não tinha inteiro, me já falado, né? terminei. Que top. Isso por causa que eu comecei a anotar na agenda e falei, cara, mas a coisa primordial aqui é a consistência. A consistência não pode perder. E até porque, como aqui o crescimento é rápido dentro de uma agência, você tem que segurar as pontas para, de acordo com o que você vai aprendendo, você conseguir manter isso, tudo que você está aprendendo e ainda tudo aquilo que ainda vir, você também conseguir manter. Né? Então, todo conhecimento novo, além daquilo que tudo que você já faz. Né? Você conseguir fazer bem os dois. Então, assim, a parte desafiadora é conseguir manter essa consistência. E mesmo que naquele dia não tenha sido tão interessante, você não conseguiu fazer tão bem assim, o que importa é como você vai fazer no outro dia para melhorar, né? Esse é o feed da parada. Nossa, top É demais, você top sempre demais. tá. Eu acredito que isso é uma coisa que você falou, né? Da parte da consistência, mas é uma coisa que, inclusive, eu, como dono da agência, é a coisa principal também. Porque quando a gente pensa em empresa, quando a gente pensa de construir algo, quando a gente pensa em crescimento, né? Por exemplo, sei lá, eu curto musculação, você também, né? O lance não é você treinar um dia. O lance é você conseguir treinar todos os dias, dormir bem, tomar bastante água e comer bem. E não é uma coisa que a gente faz de forma explosiva num dia só. É uma coisa que você precisa ser consistente, que é exatamente o que você falou. E é uma coisa que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que é muito de tiro, no sentido de, tipo assim, eu sou uma pessoa muito intensa. Mas o lance não é você ser intenso, é você ser consistente. Você pode até ser intenso, desde que você consiga manter consistência nisso. Então é uma coisa muito importante que, pra você que tá vendo esse vídeo, cara, presta atenção nisso. Talvez você não tenha nenhum cliente, talvez você não esteja em nenhuma agência, talvez você esteja começando, aprendendo, não sei em que fase que você está. De qualquer forma, você precisa entender isso. Você precisa ser consistente. Cara, tá começando a estudar? Estuda de forma consistente. Tá começando a fazer uma coisa? Seja consistente nisso, porque é isso que vai fazer com que você chegue aonde você quer. Então, de fato, eu acredito que te desafiar nesse sentido, eu acho que é uma das coisas mais importantes mesmo, tá? E uma coisa também é colocar uma meta que não fique tão difícil, mas também que não seja tão fácil. Né? Porque não adianta Total. colocar uma meta absurda e que você não consiga manter a consistência. Tem que colocar um pouquinho a cada dia, o 80-20 da parada, né? Para Sim, você conseguir bater exatamente. aquela meta ali, nem que seja mensal, semanal, que seja. Top demais, concordo totalmente. Tá, eu queria te fazer uma pergunta um pouco diferente agora. Eu acho que vai ser legal pra você trazer. O que as pessoas de fora não fazem ideia na sua percepção? Aqui é uma pergunta aleatória, tá? Na sua visão, o que as pessoas que estão de fora de uma agência, que nunca trabalharam numa agência, elas não fazem ideia de como é trabalhar numa agência. O que tem dentro de uma agência, na sua visão, que as pessoas não têm ideia? Sei lá. Algo que vem na sua cabeça aí. Pensa aí. Eles não têm Talvez quando ideia. você pode pensar até você. Tipo assim, o que você pensava que. Tipo assim, você não fazia ideia. Cara, eu acho que uma das coisas que, assim, não é só de mim, mas como de muitas pessoas, é achar que tal agência ou tal empresa, ela tem um segredo específico que faz ela ter todos os resultados. Quando, na verdade, não é, cara. É simplesmente uma estrutura que eles já testaram ali, testaram por muito tempo, que funcionam e eles mantêm
sempre muito dentro dessa estrutura com uma consistência muito grande. Assim, não é algo muito difícil, sabe? Quando eu, por exemplo, fora de uma agência, eu falei, cara, nossa, dentro de uma agência deve ser estrutura boladona, parceiro. O negócio deve ser coisa de todo mundo, pá, que não sei o quê. Aí quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar, eu falei, cara, isso vai ser muito difícil, não sei. Aí quando começa, você vê que não é algo de outro mundo, sabe? É algo que, assim, é simples de você aprender inicialmente, né? Lógico, tem uns pontos ali que você tem que ir melhorando, mas não é algo super difícil de se aprender e manter um pique ali, uma consistência, né? Então eu acho que essa questão do o segredo, não existe o segredo secreto para ter resultado. A parada começou, tá aqui, né? Top demais, top demais. E isso é uma coisa que eu acredito também bastante. E dá pra ver nitidamente você falando a evolução. E olha que a gente não tá tanto tempo trabalhando junto. Mas eu já consigo ver a evolução da forma que você fala, dá pra ver que muda muito, né? Quando você não tá dentro de uma operação e quando você tá dentro e você começa a entender como funciona. Então eu acho que isso é uma coisa muito que faz muito sentido. Eu também, eu acho que grande parte das pessoas acham que é uma coisa super complexa e quando entende, óbvio, né? Quando isso a gente tá falando no caso de já ter processos definidos, de já ter coisas Uhum. validadas, se você for começar. Sim. E aí a importância de muitas das vezes ter experiência, né? Eu, por exemplo, também tive experiência em outras empresas na parte de vendas, eu tive experiências na parte de marketing, enfim. Então, tipo, isso tudo ajuda, né? Então, essa é a importância. E eu achei que faz muito sentido o que você trouxe. Tá, se tiver uma pessoa assistindo esse vídeo, que provavelmente vai ter, e ela quer entrar numa agência, ou ela talvez tenha passado num processo seletivo dentro de uma agência, vai começar. E ela pode estar inclusive assistindo esse vídeo para trabalhar com uma agência de performance e tudo mais. O que você falaria para ela se ela fosse começar amanhã? E amanhã é o primeiro dia dela. Cara, a primeira coisa que eu falaria, mesmo que você esteja com muito medo ou receio, cara, só vai, velho. O primeiro ponto não é você ser bom, não é você ser extremamente bom naquilo. Você vai ser ruim, logicamente você vai ser ruim, você vai errar ali, o cara vai puxar sua atenção, mas assim, o que vale é o processo. Então, cara, mesmo que você esteja com medo, esteja se cagando, sei lá, né? Só vai, irmão, só vai e confia que o processo é certeiro. O cara vai te ajudar ali, é um processo, o crescimento é esse, vai errar mesmo, mas vida que segue, né? Quando as coisas forem acontecendo. Top demais. Tá. Fazer uma pergunta diferente agora. Se tiver alguém que está assistindo nosso vídeo e essa pessoa é empreendedora, essa pessoa tem algum negócio, o que você falaria para essa pessoa que ela ainda está em dúvida sobre contratar a nossa agência, ter uma agência para tráfego pago? O que você falaria para essa pessoa? Um empreendedor que ele tá o quê? Que ele não tem tráfego pago, não, ele não utiliza performance, enfim. O cara não tem uma agência fazendo isso. O que você falaria para esse empreendedor? Cara, a primeira coisa que eu falaria é perguntar para ela o seguinte, cara, se fosse para você crescer assim de forma mais rápida, por que motivo ela não aceitaria pelo menos entender como é que funciona, né, o tráfego pago? Porque querendo ou não, o tráfego pago ele serve para potencializar, né, o negócio da pessoa e fazer ele evoluir de forma mais rápida, né? Ele potencializa tudo aquilo que você já tem. Se o cara tem uma empresa e tal, já vende bem, já tem uns processos ali, com certeza, se ele tem poder aquisitivo para investir, né? Com certeza, ele investindo em tráfego pago é algo que vai acelerar tudo isso, né? Então, assim, por que não, né? Por que não investir em tráfego pago? Por que não abrir essa oportunidade, né? Então fica o recado para você. Se você é empreendedor, se você tem algum negócio e você gostaria de entender pelo menos como funciona o tráfego pago, você pode ir aqui no link da descrição e você pode entrar em contato comigo para a gente conversar sobre isso. E a última pergunta para a gente fechar na verdade, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Você tem alguma. Você consegue. Se você não tiver, eu faço, tá? Mas você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer pra mim? Se você pudesse fazer alguma pergunta que você acha que o pessoal talvez gostaria de saber. O pessoal que tá nos assistindo aqui.
que você gostaria de fazer, que você acha que seria importante pra eles? Para uma pergunta, caraca, agora Isso. tu me pegou, eu não tenho nada Pode específico muito pensar. de pensar. Uma pergunta que a pessoa que está assistindo, lembrando, as pessoas, a maioria que nos assistem estão aprendendo tráfego pago, querem se desenvolver, querem aprender a captar cliente, enfim. A pergunta que talvez eles gostariam de fazer, e você está tendo a oportunidade por trabalhar comigo aqui e fazer. Então, beleza, veio um agora. Ó, provavelmente o pessoal aí que tá assistindo, que assiste os vídeos do YouTube, eles ficam com a ideia talvez do seguinte, que pega um pouco na premissa daquela que, caraca, será que esse cara aplica exatamente da forma que ele tá fazendo aqui? Era uma dúvida até que eu tinha quando eu tava assistindo teus vídeos, etc, antes de até fazer a mentoria contigo. Sim. Eu pensei o seguinte, cara, com aquela mentalidade, né? Cara, será que tudo que ele ensina aqui no YouTube ele realmente aplica isso para a agência dele e é isso que traz o resultado para ele? Ou tem uma paradinha aí por fora? Alguma coisa aí que ele não deixa nas entrelinhas? Legal. Eu acho que isso é uma pergunta muito boa, inclusive, e você não deixa eu mentir aqui, né? Porque tu trabalha aqui comigo e tu sabe exatamente como eu faço. Sim. Então, tudo que eu ensino aqui nos vídeos é literalmente o que a gente aplica aqui dentro. É literalmente, não tem uma coisinha ou outra. Aí as pessoas podem falar assim, mas cara, eu tenho que pagar? Não, o YouTube é totalmente gratuito. Aqui a gente tem mais de 100 vídeos, então a pessoa consegue literalmente ver ali de proposta comercial que a gente utiliza, até a parte de como faz a prospecção, até a parte de como faz o tráfego em si. Enfim, tem literalmente tudo que a gente aplica aqui dentro para conseguir dezenas de clientes. Então é literalmente ali tudo bem explicado. Ah, mas por que eu deveria então comprar o seu curso? Cara, é simples. O curso ele tem uma estrutura. Então você vai ter ali um passo a passo. Que na minha visão que funciona, tá? Para você construir isso é um pilar de três. É você mentalidade, você precisa mudar sua mentalidade. Segunda coisa, que é justamente o que ele falou, né? Ser consistente, enfim. Segunda coisa é você aprender tráfego e terceira coisa é aprender a vender. São basicamente essas três coisas. E no curso isso é muito bem estruturado. E a segunda coisa também, né, é que no curso você tem acesso aos materiais que você precisa e não somente isso ao grupo no WhatsApp. Então, tipo, o José Renan aqui tá me perguntando. Isso você pode fazer dentro do grupo no WhatsApp, não somente pra mim, mas por exemplo, pra qualquer pessoa que tá lá e todo mundo se ajuda. Quando alguém tem alguma dúvida, manda lá e isso eu acredito que acelera muito o nosso aprendizado, não estar sozinho, não ficar sozinho, mas sim estar com um grupo de pessoas que acreditam em você, que acreditam na mesma coisa. Porque, por exemplo, agora é mais fácil as pessoas acreditarem, né? Mas quando eu falei para os meus pais que lá atrás eu ia trabalhar de casa, eu ia trabalhar da onde eu quisesse, eu ia trabalhar, por exemplo, fui pro Rio de Janeiro, eu ia trabalhar lá do Rio de Janeiro, ia trabalhar nos Estados Unidos, ia poder trabalhar onde eu quisesse, eles não acreditavam nisso. E é uma coisa normal, muitas vezes você está assistindo e os seus pais, eles não vão acreditar, isso pode acontecer. Mas a partir do momento que você tem um grupo ali de pessoas que confiam, que estão na mesma direção, que estão junto, eu acredito que isso muda muito. E por último, e agora eu vou fazer o pitch, cara, é simplesmente R$ 97 para você entrar no curso. R$ 97, R$ 97. Eu não sei quanto que é uma pizza aí, mas aqui em São Paulo, se você for numa boa pizzaria, você paga mais de R$ 97 numa pizza. Uma pizza. Numa boa pizzaria. Óbvio que você consegue achar pizza ali de R$ 50, que daria duas pizzas. De qualquer forma, o conhecimento que tem aqui no curso é imensurável. No link da descrição você consegue adquirir, mas é imensurável. E eu falo isso porque eu tô dentro de vários cursos de tráfego. E tem cursos de tráfego que, na verdade, praticamente todos são preço mais alto. E com o que eu te ensino, você consegue crescer e aprender muito e conseguir entrar numa agência, conseguir seus clientes. É só você aplicar. É óbvio que o lance é aplicar. Não adianta também ver o curso se não aplicar. E aí é basicamente isso. José Renan, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar antes da gente finalizar? Ou não? Coisa para acrescentar? Que você acredita que seria legal de falar pro pessoal que tá assistindo antes da gente finalizar? Ou não? Se não tiver também.
Uma coisa simples de se falar, mas que muda muito, é simplesmente não desistir, né? Entender que é um processo e vai pra batalha, irmão. Aconteça o que acontecer, se mantenha ali no seu propósito, no seu objetivo de vida, ali querendo ou não. Se o cara tá buscando por essa parte é para ter uma maior liberdade financeira e etc, mantenha isso na mente, né, que por que eu tô fazendo isso, e mesmo que as pessoas falem, tenham dúvidas ali, ficam perguntando, porque isso até acontece comigo, né? Pergunta, o que você tá fazendo e etc. Eu falo, tô trabalhando no home office aqui, né? Tranquilo, tá tranquilo, pô. Mas é isso, cara. Manter o foco, defina seus objetivos ali, mantenha a consistência. Tem dias que vai ser ruim, tem dia que vai ser bom, mas o importante é você manter uma certa consistência, né? Essa é a parte mais importante. E esse é o segredo que tem, né? Que é você manter a consistência e é isso, só vai. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Que aqui a gente traz conteúdo de quem vive na prática, não sou seu guruzinho que simplesmente fala uma coisa e vive outra. O José Renan, ele sabe, ele me acompanha aqui na Eu provei, operação. hein? Eu assisti todos os vídeos ali do YouTube, eu provei quando eu entrei aqui dentro, hein? Eu olhei tudo, não tá pensando que eu não olhei, eu olhei tudo antes mesmo ali. Observei tudo ali. Realmente. Então, vamos pra cima. Vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você se desenvolver e aprender. Tamo junto.